Então, a digestão inicia pela boca, certo? Lá tem presença de enzimas que já auxilia na degradação de alguns tipos de alimentos, como por exemplo o amido, que é a amilase. A amilase, hoje é dia 2. A amilase, ela quebra o amido para facilitar a digestão. Feito isso, a gente mastiga, tritura, acontece aquele carnaval todo, aquela mistura com saliva, né? Para moldar aquele bolo alimentar, você deglute. Ao deglutir, a comida ela desliza sobre uma tampinha, que a gente chama de epiglote, que direciona essa comida para o esôfago. Caso a comida volte e caia na traqueia, no caso, esse epiglote protege a traqueia, mas de vez em quando a gente está conversando, comendo, aí acaba caindo um grãozinho de arroz onde não deveria cair, a gente fica morrendo de tossir até aquele corpo estranho saia daquele canal e volte para o esôfago. Aí tem aqueles movimentos peristálticos, né? Aqueles movimentos de contração, relaxamento do aparelho digestivo para empurrar o alimento. O alimento cai no estômago, beleza? O alimento cai no estômago e o estômago, ele lembra muito uma bolsa. Uma bolsa. Essa bolsa, que é o estômago, ela possui células gástricas especializadas. Qual é o que o estômago produz? Ácido clorídrico, né? Ele é mega corrosivo. E também ela libera a enzima chamada pepsina. Eu acho que eu não coloquei isso, mas ela libera a enzima pepsina. Se a bolsa estourar do estômago, esse conteúdo todo vai ser o quê? Arremessado para a cavidade abdominal do indivíduo. E como a gente está falando de ácido, e como a gente está falando é um lugar sujo, né? Um lugar sujo, vai contaminar a barriga toda. Aí a pessoa morre de sepsemia, se não for operada a urgência, né? Porque vai queimar os outros órgãos e vai ter bactéria espalhada por todos os órgãos. Aí o procedimento geralmente é cirúrgico, tá? Cirurgia de barriga aberta, e o médico literalmente expõe todos os órgãos para fora, coloca tudo para fora e começa a limpar. Falei, né? A gente coloca aquilo dali e para limpar, tirar todo o conteúdo, depois de limpar a barriga do indivíduo e fechar. E sobrevive, vai estar na mão do destino para ver se esse indivíduo vai aguentar. E antibiótico, porque provavelmente vai ter um processo inflamatório ali, né? Porque mexeu, cutucou, enfim. Aí o estômago é essa bolsa, tem a sua parede interna com células gástricas diferenciadas, certo? E essas células, elas produzem ácido clorídrico, ela tem produção de uma enzima chamada pepsina, que ajuda na digestão de proteína. Essa proteína é especificamente para animal, né? Carne, que é uma proteína, então o estômago produz essa enzima pepsina para ir lá e degradar essa carne. E a presença de um muco também. Nessas três uniões faz o tubo gástrico e esse muco protege a parede do estômago para o estômago não se autodestruir, certo? Não se autodestruir. Feito isso, o alimento que era antigamente chamado de bolo alimentar, quando chega no estômago a gente chama de quimo. Feito isso, vai para o intestino, onde ocorre a absorção dos alimentos, tá? As células do intestino, elas são grudadas, elas têm uma aparência de vários dedos, muitos dedos, sequência de dedos. Eu vou mostrar a imagem para vocês, né? O nosso corpo tem essa estratégia porque o intestino tem vários dedinhos assim, vários.
A intenção é quando o alimento passa ali e ela passa entre essas células, que tem um formato de dedo, faz o quê? Isso aumenta a possibilidade e a oferta de absorção no nutriente. Quando tem várias células assim, imagina a sala toda, com vários dedinhos assim, um chão cheio daqueles, várias pontinhas assim. Quando você joga água, né? Já viram já esse chão? Que tem deixa eu ver algo que possa ser bem parecido, que vocês possam entender. Alguém já foi para academia? Já? No banheiro de algumas academias tem um tapete. E esse tapete são vários. Ele tem várias divisóriazinhas para ele ficar suspenso no chão, para não molhar e o chão ficar molhado, mas o tapetinho não. Já viram já isso? Não? Enfim, é assim o aparelho intestino. O intestino assim, eu cortei o intestino e olhei, beleza? Fiz um círculo, aí por dentro faço esse desenho. Tá vendo? Vários detalhes. Entendeu? Aí o intestino é todo feito disso, todo. Se você pegar o intestino, sei lá, se a gente quiser vir, pegou o Eric aqui agora, a gente abriu o Eric, pegou o intestino dele pra gente olhar. A gente vai se deparar com isso. Então, o intestino tem esse formato, tá? São várias células assim, para quando o alimento passar, ele passar nessa divisória. Ele, tá vendo? Ó? Vai passar aqui. Então, essas células vão ficar toda abraçada por esse conteúdo, né? Que veio lá do estômago, aquele quimo. Feito isso, esse alimento passando nessas ranhaduras, aumenta a possibilidade de quê? Absorção. Então, eu tenho uma eficácia na absorção do alimento, tenho uma potencialidade. Então, o intestino todo, ele é assim por quê? Ele aumenta a potência na absorção, o poder da absorção, ok? E o alimento vai passando, intestino delgado, que tem intestino fino, intestino grosso, né? O intestino grosso simplesmente já só molda as fezes, a maior parte, depois chega e a gente elimina o nosso pequeno trabalho barroso, né? O nosso trabalho cultural, que vocês ficam ali lutando, né? Para excretar ele, e depois vocês falam tchau cocôzinho e dá descarga, beleza? Todo mundo olha, gente. Quando vai ao banheiro, todo mundo olha a sua obra de arte. Todo mundo vê, tipo assim, meu Deus, eu fiz isso daqui. Cara, que eu sou um artista. Então, é natural, é do animal fazer isso. Porque é olhar pro seu excremento. A gente já falou do pâncreas. O pâncreas, ele é responsável, né, por produção de insulina. Ela é responsável pela produção de insulina. Ou seja, quando a pessoa vai fazer o exame de sangue, qual é a primeira coisa que a mulher fala, tenente? Quando fazer o exame de sangue, ela fala, você está em jejum, né? Mas você está em jejum? Isso dependendo, se tiver exame de glicose, né, de açúcar no sangue. Você tem 12 horas de jejum, 8 horas de jejum? Você vai falar, tenho, aí você vai fazer exame normal. Agora, a pessoa que excedeu esse tempo de fazer o exame, no caso de 12 horas, ela pode ter o comprometimento do resultado do exame de sangue. Por quê? Quando a gente ingere comida, né, por exemplo, ingerimos muito macarrão, o macarrão pode se transformar em açúcar, né, num processo carboidrato, é puro açúcar aquilo ali. Porque a gente tem a mentalidade, açúcar é algo doce, né? Tipo assim, peguei uma colher de açúcar, comi agora. Não, mas tem comidas salgadas também tem uma quantidade, uma reserva energética de açúcar muito grande, que é o arroz, o feijão,
principalmente o macarrão, né? Que é massa. Então, quando a gente vai comendo, né? Nosso corpo vai fazer o quê? Vai absorver aquilo que ele tem necessidade. O que não tiver necessidade e tiver muito excesso, a gente joga fora ou a gente acomoda esses açúcares em forma de gordura e forma essas pancinhas que a gente tem, né? No braço, na coxa. Isso é tudo uma reserva do nosso corpo, certo? Então existe quando a gente tem um período de ausência, de falta de comer, a gente não comeu por um dia, digamos, o nosso corpo vai fazer o quê? Vai começar a produzir... Não, vai produzir gases não. Vai começar a produzir glucagon. O que é glucagon? É uma enzima que quebra álcool. É horrível. Eu não tô vendo comigo. Também. Daqui a pouco eu tô caindo rolando. Já tá quase no caminho já. Mas, nossa, vamos comer. Aí a gente come. Essa cadeia de açúcar fica disponível no nosso sangue. A gente começa a fazer o quê? Confundar o braço um pro outro e formar uma cadeia, certo? E isso daí, ele é armazenado aonde? No fígado. A gente chama de glicogênio. Tá bom? Esse glicogênio é uma cadeia grande de açúcar. Quando você está há mais de 12 horas sem comer, o seu organismo vai fazer o que? Olha só, a Lavinha está sem comer. Está sem comer. Ela precisa funcionar. Ó. O coração precisa bater, o cérebro precisa. O pâncreas vai começar a produzir o que? Glucagon, né? Uma substância que vai lá no fígado, né? E vai quebrar, lá no fígado não, vai quebrar essa quantidade de glicogênio para liberar o açúcar no sangue. Feito isso, ela vai ter um aumento de quê? De glicose no sangue. Então, se ela fizer um exame de sangue depois de 12 horas, vai acontecer o quê? O corpo vai liberar o glicogênio, que é aquela reserva de açúcar. O corpo dela vai produzir o glucagon e vai quebrar esse glicogênio, certo? E aí isso vai aumentar a taxa de açúcar no sangue. Então, vai ser mais ou menos para o exame, vai identificar como ela acabasse de comer algo. Ou seja, ela acabou de comer, sendo que ela não comeu nada, certo? Ela não comeu nada. Ou pode dar um falso positivo para diabetes, né? Porque a glicose aumenta muito. Então, o ideal, o indicado é sempre que essa pessoa tenha, né, faça o exame na hora certa. Se passou, provavelmente vai dar alteração no resultado do exame, tá bom? Então, a função do pâncreas é a produção de insulina, diminuir o nível de açúcar, é essa. Já a vesícula biliar, ela fica presa no fígado. A produção da vesícula, ela produz um líquido, né? O líquido biliar, ele parece muito com um detergente. Porque quando a comida que sai do estômago vai para o intestino, a vesícula, né, ela se espreme, ela parece uma bisnaga, sabe o chup-chup? Sacolé? Então, é igualzinho um sacolé, só pequenininho. Parece o tamanho de um patê digamos, da Sadia, é daquele tamanho. E ela começa a produzir, até um pouquinho menor. Ela começa a produzir o conteúdo biliar, né? E é meio amarelado, é bem amarelado. E quando esse alimento vai para o intestino, beleza? Acontece o quê? Esse alimento
Que aí, dependendo, o Lucas comeu pizza, cachorro quente, hambúrguer. E antes de dormir, ele falou assim, tô com muita fome, vou comer uma lasanha. Ou seja, ele só comeu com gordura, né? Só comeu gordura. Então, ele é necessário da vesícula para ter a função de detergente. A gordura fica acumulada na parede dos órgãos, né, do intestino. Para não acumular, a vesícula libera esse conteúdo biliar para misturar com o alimento, para aí quando comer, nenhuma placa de gordura fique presa no aparelho intestinal. Então a vesícula ela serve para quê? Ela serve igualzinho um detergente. Serve para que quando a comida chega no intestino, esse conteúdo se mistura para a gordura não se prender na parede. Tem pessoas, minha mãe, meu pai, meu tio, meu papagaio, não tem a vesícula biliar. Ele teve uma pedra ali e teve que tirar a vesícula. Como essa pessoa vive? Essa pessoa literalmente vive, né, de dieta. Ela não pode comer nenhum tipo de gordura, na teoria, né? Ela não pode comer nenhum tipo de gordura. E se ela comer algum tipo de gordura, ela não tem aquele detergente natural. Em reação do corpo vai ser o quê? Não, ela pode ficar presa ali, aquela gordurinha ali, e ela vai ter muita diarreia, muita dor abdominal. Então a pessoa tem muita diarreia. Geralmente quem não tem vesícula, ela geralmente tem muita diarreia ao comer algum tipo de comida gordurosa, certo? Então essa foi a nossa recapitalização e até um adicional. Aí a gente vai falar de algumas doenças. Legal seria desenho, né? Mas estou muito chateado porque a gente não vai conseguir. Algumas dessas doenças eu vou estar disponibilizando abaixo, tá bom? E vocês dêem uma lida e qualquer dúvida referente a essas doenças, causa, sintomas, vocês entrem em contato comigo, beleza?